Quem fez você andar encurvada? De repente você está me assistindo agora e está se perguntando, mas eu andar encurvada? Eu não sou encurvada. Fisicamente não, mas de repente espiritualmente sim. Quantas mulheres sorriem e por dentro andam encurvadas? Encurvadas por conta de pesos que carregam que não são seus. Muitas mulheres estão encurvadas por culpa, por falta de perdão, por mágoa, traição, humilhação. Tudo isso carregando e fazendo com que você fique encurvada. Existe uma passagem na Bíblia muito interessante que fala sobre uma mulher que ela ficou 18 anos encurvada até Jesus encontrar essa mulher e curar não só a coluna dessa mulher, mas curar a alma dessa mulher. Se você está se encaixando nesse tema, fique aqui com a gente até o final do nosso podcast. Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Coração que Cura. Eu me chamo Isa Bragança e aqui a gente está um espaço de fé, de amor, carinho, amor demais e acolhimento. E principalmente palavras direcionadas sobre Jesus. E hoje eu chamei aqui para convidá-la, a missionária Viviane Amorim, para que ela pudesse falar um pouquinho dessa mulher encurvada. Viviane, muito obrigada por você estar aqui comigo nessa tarde, falando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as palavras de Deus. Eu queria que você se apresentasse. Quem é a mulher Viviane? Isa, muito obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite. Eu me sinto aqui muito lisonjeada pela oportunidade de estar aqui com você, de estar sendo recebida aqui nessa mesa que tem todo o perfil e o potencial para falar de algo tão crucial entre nós mulheres, corações que curam. Nós mulheres somos pessoas que nasceram para curar, né? Mulheres, mães. E então vou me apresentar. Quem é essa mulher, Viviane Amorim? Eu me chamo Viviane Amorim. Hoje o Senhor me convida, né, a esse lugar de missionária. Sou psicanalista, sou dentista, sou filha amada do Pai. Congrego hoje na Mananciais, né, da Barra. E para mim é de extrema importância estar aqui compartilhando e dividindo a palavra de Deus com você, mas com esse tema que muito me toca, porque como psicanalista eu atendo mulheres que travam uma batalha, como você bem disse, não só física, mas espiritual, no que diz respeito a estar encurvada, né? E esse lugar de falta de conhecimento, talvez, né? De como ela pode sair desse lugar, do que está travando a vida dessas mulheres. Então, estou muito feliz e muito lisonjeada que a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre esse tema hoje. Que bom, prazer, tá, meu amor? Igualmente. Queria já começar te perguntando o seguinte, sobre essa mulher encurvada. Você acha que no dia de hoje ainda existem muitas mulheres encurvadas? Muitas, Isa, muitas, muitas. Eu recebo, né, diariamente muitas perguntas também na minha rede social. Hoje eu trabalho na psicanálise, trabalho ainda, né, como dentista em harmonização facial, mas principalmente com mulheres. E esse meu trabalho com mulheres é que me levou a estudar mais sobre a mente humana, sobre a psicanálise, sobre a neurociência. E lá, diante desse panorama, eu encontrei muitas mulheres encurvadas. Não encurvadas fisicamente, mas encurvadas e limitadas nas suas almas, né? No seu coração, na sua identidade, no seu propósito, naquilo que Deus as fez para ser. Então, muitas das vezes a gente vai sim poder perceber uma pessoa encurvada fisicamente por uma doença emocional que levou a né, um encurvamento físico, mas nem sempre. Geralmente, essas máculas elas estão escondidas por trás de um belo sorriso,
por trás de um belo botox, É por trás isso. de uma bela harmonização facial e até por trás de uma bela religiosidade. Com certeza. Muitas cristãs caminham encurvadas diante de anos e anos do evangelho e ainda não receberam e não perceberam que a cura da alma delas está a um passo de Jesus. Está exatamente à frente delas, que é um toque, apenas um toque do mestre, assim como nós vamos falar de Lucas, né? Sim. E o que você acha, por que que essas mulheres carregam esses, eu chamo de pesos invisíveis, né? Sim. Quais seriam esses pesos invisíveis que você acha que as mulheres carregam até para elas poderem se identificar? Porque de repente elas carregam algum peso e falam, será que isso é um peso? Isso é Uhum. um peso. O que que você, Sim. por exemplo, um exemplo, eu acho que muitas mulheres são submissas, muitas Uhum. mulheres são humilhadas, muitas Uhum. mulheres perderam de repente algum ente querido. Isso Uhum. faz com que elas fiquem mais, né, para baixo. O que Sim. que você acha? Por que que as mulheres se veem tão encurvadas? Olha, Isa, a gente tem muitas portas, né, que podem levar a esse encurvamento. Dores, né? Muitas Dores, dores. muitas dores que não são solucionadas justamente porque o que a gente estava falando aqui agora. As dores da alma, a alma ela é muito pouco conhecida, né? Muito pouco se sabe, né, do conhecimento da alma. Muitas mulheres não têm o conhecimento da alma e da mente. Quais são as doenças da alma? Quais são as doenças do corpo? E quais são as doenças espirituais, se assim a gente pode chamar? E aí, o que pode levar essa mulher ao encurvamento? Um luto, um Sim. aborto, um marido que oprime, um trabalho que ela não suporta mais trabalhar naquele lugar, A falta de perdão, sabia, a Viviane? falta de perdão, as relações abusivas, né, Conturbadas. conturbadas, os nãos que elas não dão. Isa, o que mais a gente vê é mulher que está adoecida por falta de um simples não. Não, eu não posso fazer isso. Limites. As mulheres não sabem dar limites, porque nós, como mulheres, muitas de nós, crescemos naquele entendimento que nós nascemos para servir. Toda menina sonha em ser mãe e servir a sua família. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Como você bem citou, a submissão, ela é bendita, desde que você esteja submetida a um sacerdote saudável. Sim. Que ele tenha uma submissão circunscrita à Bíblia. Exatamente aquilo que a Bíblia Algo diz como é. saudável, né, Viviane? Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis. Quando as pessoas estão na verdade, assim, as pessoas saudáveis geram relacionamentos saudáveis. Quando as pessoas estão não curadas nas suas almas, não liberaram É perdão, isso. não experimentaram uma cura interior, né? Que o próprio nosso amado Espírito Santo nos leva a esse ambiente de cura interior à medida que a gente se aproxima dele. As pessoas adoecidas, as pessoas continuam vivendo, né, Isa? Uma pessoa adoecida mentalmente, emocionalmente, ela vai trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Mas lá no trabalho, se alguém ferir ela, se alguém falar um A dela, ela explode. Abre ali uma lacuna enorme de um problema emocional para essa mulher. Essa pessoa que está doente, ela vai se relacionar com um homem ou com uma mulher. Nasce ali um relacionamento já adoecido, já problematizado. Então, muitas questões fazem essas mulheres adoecerem, né? A traição também, sabe, Viviane? Sim. Hoje eu vejo muitas mulheres, amigas minhas, Uhum. sabe, que tiveram uma traição, às vezes nem só do marido, mas Uhum. traição de amigas, traição Sim. de num trabalho. E você ser traída é algo que Sim. dói muito, né? Mas uma Sim. coisa que eu gosto muito de falar, que isso não tem a ver conosco, Exatamente. sabe, Viviane? Que eu vejo mulheres que foram traídas e acham que o problema é dela e carregam um peso que não é dela, o peso é de quem traiu. Quem Exatamente. traiu que tem que se consertar, Sim. não é isso? Sim. E aí a gente carrega um peso, tipo assim, a pessoa me traiu, o problema sou eu. Não! Sim. O problema é a pessoa que te traiu. Isa, o que elas mais perguntam, o que eu fiz para merecer É isso? isso. Por que essa pessoa fez isso comigo? E aí eu volto novamente naquilo que eu falei para você, que nós mulheres temos uma forte tendência a servir, a amar, a acolher. Esse é o nosso natural. Então, é como a gente se entrega demais, acolhe demais, entrega demais, a gente não impõe limites. E a gente não entende o peso do que você falou agora sobre a autorresponsabilidade. Cada pessoa tem a sua própria responsabilidade. Então, se o outro decidiu me trair,
decidiu colocar a nossa relação em xeque, né? Decidiu quebrar aquela lealdade que foi colocada ali naquele relacionamento, essa é uma responsabilidade do outro. Eu não posso colocar em mim o peso e me encurvar diante de uma conduta de outra pessoa. Então, os limites precisam ser bem colocados, Isso. né? Para que a pessoa não se sinta culpada de algo que fizeram com ela, Isso é. né? E normalmente a pessoa acha isso que você falou, mas o que eu fiz para merecer? Você não Sim, fez nada. Na exatamente. verdade, você nem merecia a pessoa. Exatamente. Não é, Viviane? Exatamente. Por falta do limite, Por falta do você limite. se permitiu viver aquele relacionamento e culminou naquele, né, fim trágico de traição ou de perda de confiança. E tudo que fazem com a gente, na verdade, é porque a gente permite. Sim. É porque a gente permite. Exatamente. Então nós temos que ser mulheres fortes, não permitir, saber falar não. Sim. Até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso ir mais. Exatamente. Porque eu não quero viver encurvada. Tem que ficar assim, ó. Exatamente, Não é, exatamente. Vivi? E aí, Isa, você começa a pensar, entrar numa questão importante. Para que essa mulher tenha essa atitude, ela precisa ter a sua identidade firmada. Saber quem ela é, se autoconhecer, se autovalorizar. Então, sem querer te cortar, Uhum. eu vou entrar nesse assunto agora Vamos. por conta de Lucas 13, não é Lucas 13? Isso. Então, vamos só mais ou menos falar Vamos. para as mulheres, né, o Vamos. que é o Lucas 13. Lucas 13 é uma mulher Uhum. que ela ficou encurvada durante 18 anos, encurvada, e ela tá, eu acho que é isso, me Uhum. conserta aí. Ela estava numa sinagoga onde Isso. Jesus estava pregando, Uhum. e Jesus olhou aquela mulher, ela não precisou se manifestar. Sim. Porque Jesus, eu falo, ele é onipotente, Ele é onipresente, ele é maravilhoso, onisciente. E ele viu aquela mulher encurvada. E Jesus foi até aquela mulher e ele falou que ela estava curada. Uhum. E Jesus não só curou aquela mulher fisicamente, como curou a alma dela, dando Sim. dignidade, Sim. dando identidade, dando Sim. liberdade para essa mulher. Que Sim. foi o que você falou. A partir dessa data, existiu esse encontro Uhum. e Deus fez ela uma outra mulher. Ela passou anos e anos, Viviane, olhando para baixo. Eu olhava para a ponta do pé dela. E ela não conseguia olhar nem para o céu, nem para frente. Sim. Tanto peso que essa mulher carregava. Então não adianta você tentar carregar um peso que não é seu e você não se curar. Porque Sim. você vai ficar o resto da sua vida carregando um peso que não te pertence. Sim, que coisa linda. Coisa linda você falar isso. E é porque- isso. E a gente tem que pedir Jesus. Jesus, Amém. vem até onde eu estou. Que Amém. ele vem, né, Viviane? Amém. Vem aqui e me cura, tira a minha dor. Essa dor que está aqui dentro, seja mágoa, seja falta de perdão, seja qualquer dor. Rejeição. O Senhor sabe o que eu sinto. Então Medo. vem aqui e me cura. É isso. Então tem tantas mulheres que se eu pudesse pegar essas mulheres que estão assistindo a gente, se você está se tocando com esse assunto, reflita. Olha para o lado, vê se tem alguém que está encurvado, ou você mesmo. Não estou falando fisicamente, não. Estou falando moralmente, espiritualmente. Pensa até que ponto você, pessoa, merece ficar encurvada com o Deus que você tem. Sim, sim. Não é, Viviane? É o mesmo Deus que curou aquela mulher, é o mesmo Deus que quer te curar. Amém. Não tem outro Deus. Amém. É isso. Não é, Viviane? Amém, é isso. Essa palavra é muito linda, porque fala de uma mulher, Isa, que ela foi até a sinagoga. A palavra vai dizer que ela já passava 18 anos com o mesmo problema, mas ela não se limitou a esse problema. E mais uma vez ela tentou. Então pode ser que você que está aqui ouvindo a gente, ouvindo esse podcast, sabe que está numa condição que já leva há anos, mas você não desiste de sair. Então que você tenha essa força e esse ânimo de não desistir, de voltar a ir à sinagoga, de voltar a ir até o lugar onde pode estar a sua cura, para que de fato você consiga ser curada. E que para isso não aconteça de você limitar todo o resto da sua vida. Sabe o que eu estava conversando ontem, Isa, com uma amiga? É que nós precisamos parar e pensar, quantos anos eu tenho? Quanto tempo de vida útil ainda me falta? O que eu posso fazer com esse tempo de vida útil que me falta? Será que eu quero mesmo repetir o que eu já vivia? Se até a gente precisa fazer uma autoanálise. O que eu vivi até aqui foi bom? A gente precisa parar, olhar os panorama da nossa vida e pensar, será que o que eu fiz até aqui é bom? Eu posso melhorar? O que eu posso ser melhor? Essa mulher acordou disposta a dizer, hoje acaba.
Hoje eu vou na sinagoga. E detalhe, essa palavra vai dizer que era um dia de sábado. Isso. Era um dia de sábado onde não poderia curar, onde não poderia fazer, onde todo o cenário... Mas se você está aqui olhando a gente dizendo, Vivi, é impossível acontecer algo na minha vida. É impossível, porque o meu sábado é exatamente onde eu estou. E quando a palavra vai dizer que não poderia curar no sábado, o Jesus, o Senhor dos Senhores, quebrou todos os protocolos Isso. para ofertar àquela mulher uma liberdade. Então, que você, mulher que está aqui nos ouvindo hoje, possa saber que o seu sábado pode ser hoje. O seu sábado pode ser no momento em que você se posicionar em não desistir e ir mais uma vez à sinagoga buscar o seu resultado e a sua cura. E Viviane, será que toda mulher ferida, ela sabe que ela precisa de cura? Então, essa é a parte mais difícil e, de certa forma, mais desafiadora, né? Se eu posso te dizer assim. Como eu vou saber o que eu preciso curar? Simples. O que tem te incomodado hoje? O que foi o que eu acabei de fazer aqui, um panorama. O que hoje na minha vida não está bom, não está legal? Ou eu tenho um relacionamento falido, eu tenho um emprego que não me sustenta, Não sinta paz, não né, tenho nesse emprego. paz, eu tenho um chefe que é, né, ditador, ele me maltrata, eu tenho uma mãe narcisista. Hoje a gente tem um altíssimo índice de mães narcisistas, que antes não era falado muito sobre isso, né? Mas hoje, com conhecimento, homens e mulheres narcisistas a gente consegue identificar com muito mais facilidade. Então, eu tenho uma família narcisista. O que mais a gente tem também é mulheres que convivem em uma família opressora, uma família que demanda muita atenção. E aí, dentro desse contexto, você vai analisar: eu tenho uma ferida de rejeição, eu tenho uma ferida de medo, eu tenho uma ferida de traição. Existem 5 feridas emocionais, as principais feridas emocionais: abandono, rejeição, paternidade. Deixa eu só me lembrar, já vou me lembrar de todas, mas são algumas que são clássicas e que você pode automaticamente se identificar: rejeição, abandono, traição, humilhação. E a última eu me esqueci. Na verdade, você está falando, Viviane, que são dores emocionais. Dores emocionais. Então, quando a gente tem dores emocionais, que a gente começa a perceber que essas dores estão interferindo no nosso lado espiritual Isso. e principalmente na nossa identidade, Isso. tem alguma coisa errada. Exatamente. Exatamente. De repente, você tem medo de... Que nem a gente estava contando a história da mulher samaritana. Ela tinha vergonha de ir no poço, de passear de manhã, por causa da conta das autocrítica. Sim. Então, de repente, a pessoa está com medo de uma autocrítica por algo que fizeram com ela, por algo que ela fez. Então, quando você começar a perceber que tem algo que está danificando a tua identidade, para que tem alguma coisa errada. Você não pode ter medo de viver. Exatamente. Você não pode ter a falta do prazer de viver. Exatamente. Porque a gente tem que acordar de manhã cedo e fazer obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso. Sim. Esse dia lindo. Exatamente. A gente tem que... Então, se você acorda de manhã já murmurando, aí vem naquele ditado que você falou. Sim. O que está me fazendo murmurar? Isso. O que me faz perder a paz, a esperança, a fé? Então, são dores emocionais que você tem que começar a catar e tirar. Exatamente. Você precisa esquadrinhar o seu coração. Você precisa fazer autoanálise. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você, como você funciona, o que você gosta, o que você não gosta. A verdade é que as pessoas estão vivendo as suas vidas aleatoriamente. Vamos viver o dia de hoje, o dia de amanhã, vamos nos relacionar, vamos exercer função e estão funcionando apenas, né? Não estão vivendo, não tem uma qualidade de vida, vivem encurvadas, mas não é um encurvamento físico, é um encurvamento emocional. Uma tristeza, uma dor que traz aquela vida um peso. E de repente a pessoa nem tem essa identidade. De repente é uma pessoa alegre, uma pessoa falante, uma pessoa... Não, mas ela é como se ela vestisse um personagem, né? Um personagem curvado, e ela é aquela mulher que vive triste, murmurando, resmungando da vida. Perfeito. E é isso que a gente tem que mudar. Exatamente. A gente tem que mudar esse gancho, mudar essa chave. Exatamente. Você tem que parar de murmurar, você tem que levantar a cabeça, ver o que te faz te deixar de cabeça para baixo.
Você tem que olhar aqui, ó, no teu nível, olhar para cima. Não é isso? Exatamente, é isso. Ó, eu vou abrir aqui rapidinho no meu celular. E você falou algo muito importante. As pessoas vestem uma máscara para viver. Mas aquela ferida emocional que está dentro dela, ela tá ali dentro. Então eu vou falar agora sobre as feridas emocionais. As 5 feridas emocionais: abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. E para cada uma delas a gente tem uma máscara. A gente nem ia falar sobre isso, mas ó, Olha, Deus do levando Espírito para Santo, esse é o Jesus Espírito é Santo. lindo. E aí eu vou te falar sobre as máscaras emocionais para você, mulher que tá aí, para você se identificar. Qual máscara emocional você coloca? A da ferida do abandono, ela usa a máscara de dependente para evitar a solidão. Então ela quer depender de todo mundo. Nossa, eu não vou no mercado sozinha, eu não vou numa festa sozinha. Ela depende de outras pessoas. Essa é a ferida do abandono. Por quê? Quando ela era criança, na primeira infância, ela teve o abandono. Então ela acha que ela vai ser abandonada a qualquer momento. E aí gera o gatilho da dependência emocional. Fica aí, presta atenção. A segunda é a ferida de rejeição. Ela usa a máscara de isolamento. Para quê? Para evitar novas rejeições. Então, a gente costuma dizer que é do tipo evitativo. O evitativo, ele evita contato, ele evita se envolver emocionalmente. Ele não dá muita brecha para as pessoas, ele não dá muita informação da vida dele. Ele é sempre mais recolhido, mais recatado. Por quê? Porque ele tem medo de ser rejeitado. A terceira ferida é a ferida da traição. A traição costuma usar a máscara do controlador. Para quê? Para evitar novas decepções. Então ele tenta controlar tudo. Celular, aonde você está indo? Que hora você vai voltar? O que você vai fazer? Isso para todo mundo. Marido, filho, sogra, né? Que ele já foi traído uma vez, então ele não quer viver isso de novo. A quarta ferida da humilhação. Ela usa a máscara da submissão. Irrestrita e incompleta. Ela não sabe dizer não. Por quê? Porque ela quer evitar ser criticada. Ela quer evitar ser humilhada de novo. Gente, isso é muito forte. Prestem atenção. Forte. E a quinta ferida é a da injustiça. Ela usa a máscara do próprio justiceiro, porque ela busca corrigir a tudo e a todos para provar o seu valor. E aqui a gente tem muitas mães narcisistas, porque só ela sabe fazer aquilo. Só ela tem a direção para a família. Só ela. E a gente acaba, Isa, repetindo os padrões comportamentais dos nossos pais. Eu já me peguei várias vezes pensando, meu Deus, eu tô igualzinha à minha mãe. Sim. Até a fala da minha mãe. Sim. A minha mãe tinha muito disso, da justiceira. Tudo dela era o mais correto, o mais excelente, só ela sabia cozinhar do jeitinho dela. Mas você consegue entender, às vezes a gente julga as pessoas... Né? Por isso que você está falando. Sim. E a gente não consegue entender o porquê que a pessoa é assim. Exatamente. Então, para a gente é muito mais fácil a gente julgar, né? Que é o pré-julgamento. Não, mas a Viviane, ela é essa bichona, ela sabe tudo. Mas a gente tem que entender o passado dessa pessoa. É isso. E mediante a isso que você falou, Viviane, por isso que é bom a gente estar conversando, para as pessoas poderem escutar e entender a maneira que outras pessoas são, que outras mulheres são, por que elas são assim. Exatamente. E Deus, em nenhum momento, ele disse que nós não teríamos feridas. Sim. Nenhum momento. Tem uma parte aqui do Salmo 147 que fala assim, ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Então, as feridas nós vamos ter. Sim. Mas não é para a gente se jogar de um barranco porque a gente está com a ferida. Exatamente. É a gente pedir ajuda. Se humilhar e falar, pai, me ajuda. Porque até aqui eu consegui ir. Exatamente. Daqui para frente, pai, eu não consigo mais. Eu preciso da sua ajuda para curar minha ferida. E ele entra. Isso é muito importante que você falou. Ele cura quem? Lê aí de novo. Ele cura os de coração quebrantado. Tem que estar quebrantado. Tem que reconhecer. Por isso que eu comecei falando do autoconhecimento. Eu reconheço que eu tenho uma ferida, eu me identifico naquela ferida e eu me quebranto diante de Deus. Essa mulher foi à sinagoga em pleno sábado, onde ela podia ser extirpada, podia ser caluniada, poderia ser criticada, mas ela se dispôs a estar ali naquele lugar. Até envergonhada. O que eu tô fazendo aqui num sábado? Vão me arrancar daqui. Não, mas eu não quero nem saber. Eu vou lá, eu tô de coração quebrantado, eu tô acreditando. Eu estou aqui. Ele só pode curar quem quer.
E o coração quebrantado, para as pessoas entenderem, é aquele coração humilde. Você não Humilde. pode chegar e falar assim, não, do tipo, você, tô dando um exemplo, você fez uma Uhum. festa linda, fiz porque eu sou boa, porque eu sei Exatamente. fazer festa. Não, Uhum. fiz graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Então a gente tem que ter um coração humilde, isso que é o coração quebrantado. E ela foi para a sinagoga com o coração Com o quebrantado. coração E quebrantado. Deus conhece, ele cura quem tem o coração Por quebrantado. causa disso, ela não precisou falar uma palavra, Isa. Sim. Ela só se apresentou no lugar. Então, você, mulher que está aqui nos ouvindo, você só precisa se disponibilizar e se colocar à frente de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, cura o meu coração. Você só precisa se disponibilizar e se quebrantar, porque aquela mulher não disse uma palavra. Nessa passagem não tem o nome dela, não tem a idade dela, não tem uma palavra que essa mulher falou, só existe um posicionamento. Existe algo muito poderoso da parte dessa mulher que ela fez, que muitas de nós não fazemos. Reconhecimento e posicionamento, que vai gerar esse quebrantamento. E o que muda na vida de uma mulher que tem esse quebrantamento com Deus? O que Deus poderia fazer na vida de uma mulher? Isa, quando a identidade é uma das principais... A primeira coisa que Deus vai fazer é firmar a sua identidade. Restaurar, né? A sua identidade. Porque o maior interesse dele é nos trazer de volta para o nosso lugar, ao Éden. Eu digo que quando nós conhecemos Jesus e chegamos até Jesus, a primeira coisa que ele faz é limpar. Ele vai limpar aquela sujeirada toda que a gente vem do mundo. E ele vai nos trazer de volta ao Éden. De volta ao lugar perfeito. E lá... Como ele nos fez. Porque temos um propósito, temos uma identidade firmada nele, fomos feitas para um propósito. Então, ele nos leva ao resgate da nossa identidade, primariamente, e lá ele nos alcança e ele nos leva de volta a esse lugar de quebrantamento, né? E nesse lugar de quebrantamento é que a gente vai se encontrar com a maior face de Jesus, que é o amor. É nos trazer de volta a nossa essência, quem nós somos, a quem de fato nós pertencemos, né? Então, que esse movimento, esse posicionamento que nós fazemos no sentido de Jesus, a primeira coisa que ele faz é o resgate da nossa identidade e daí por diante, ele pode fazer tudo, Isa. Porque depois que uma identidade está restaurada e está restabelecida... Aí somos nós, né? Aí ele pode nos dar tudo que ele sonhou para nós, porque nada mais vai ter o nosso coração. Nosso coração ele não está mais corrompido por quem nós achávamos que era, ou por o que nós achávamos que tínhamos. Porque o resgate da identidade vai dizer quem você é, o que você tem e o que você faz. Vai resgatar 3 facetas suas. O que você é, filha amada. O que você tem, o reino de Deus disponível. O que você faz, eu fui feita para um propósito. Eu tenho um chamado, eu tenho uma essência, o Senhor me fez para algo. Então, as 3 facetas da essência do ser humano, ela é totalmente descortinada quando nós encontramos Jesus e a nossa real identidade. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Mediante a história da mulher encurvada, a missionária Viviane já se viu encurvada em alguns momentos da sua vida? Sim. É impossível, né? Como você falou, todos nós chegamos até Jesus com feridas emocionais. É impossível que... A palavra vai dizer que no mundo tereis aflições. Então, ponto. Todos nós teremos aflições, todos nós teremos desafios. E essas feridas nos encontram no meio do caminho. Seja do nascimento, seja no meio, numa vida adulta, numa vida de adolescência. Então, sim, eu também já me vi paralisada, já me vi encurvada em muitos momentos da minha vida. E, assim, um dos mais importantes momentos da minha vida foi, que eu posso dizer assim, que foi a virada de chave em 2019, quando eu tive o meu processo de divórcio, em janeiro, e em março houve a morte da minha mãe, né, o luto. Eu tive que viver 2 lutos ao mesmo tempo. O luto da quebra de um relacionamento e o luto físico, né, da presença da minha mãe. E ali eu digo até hoje que foi o pior ano da minha vida. Porque diante daquele desafio eu já era filha única sem pai, já era órfã de pai. Então eu fiquei órfã de marido, órfã de mãe e órfã de pai. Então é como se o chão tivesse demolido, caído. Eu fui afligida por uma situação da qual a gente, né, não espera.
E diante desse momento, o Senhor me encontrou. Né? Eu sou criada na igreja, né? Desde 4 anos de idade, minha mãe me levou para a igreja junto com ela. Fui criada dentro do evangelho, 31 anos de evangelho, mas eu não havia, Isa, me posicionado em Deus. O meu real posicionamento em Deus foi, de fato, em 2019. Quando a casa caiu, quando a gente diz, né, que a casa desmoronou, que geralmente é assim, né? A nossa vida vai andando, aí você pega Jesus ali, Senhor, entra aqui nesse negócio. Senhor, entra aqui. E ele maravilhoso, Ele entra. conselheiro, misericordioso, ele entra e ele vai arrumando à medida que você permite. Só que em 2019 eu joguei a toalha e eu permiti ele entrar em todas as áreas, porque a minha vida estava completamente perdida. Então, ali eu me derramei, me quebrantei, entreguei tudo. Né? Ao final de 2019, entreguei toda a minha vida para o Senhor para que Ele fizesse tudo. E aí começou o meu resgate de identidade. A partir dali, o Senhor começou a restaurar a minha identidade, começou a me trazer novas pessoas, novos ambientes, novas perspectivas, restaurou a minha identidade, restaurou a minha essência, restaurou a minha esperança, porque diante de um cenário você não consegue nem enxergar, né? É verdade. Esperança, expectativa, A e gente agora? fica no fundo do poço. O que vai ser de mim? Né? E quando o Senhor ali começa a trabalhar na minha vida, a trabalhar internamente as minhas dores emocionais, as minhas questões emocionais, eu tinha uma ferida de rejeição muito grande, porque meu pai sonhava com um menino, eu tinha nome de menino, era Vitor Hugo. Então, eles queriam um menino, a rejeição era muito forte dentro da minha casa. Minha mãe era uma justiceira, ela era uma pessoa muito firme, muito dura, criada com militar, um regime militar. Então, eu vinha com feridas da minha infância que eu nem sonhava que aquilo era uma ferida emocional. Então, dali o Então Senhor foi isso que eu te perguntei anteriormente. Às vezes Isso. muitas mulheres têm alguma ferida e Exatamente. não sabe, Uhum. né? Não sabe que está com aquela ferida e o que aquela ferida pode ocasionar lá na frente naquela mulher. Exatamente. Mas depois desse podcast ela vai entender. Ah, ela vai entender. Nós já demos 5 feridas emocionais, nós demos as 5 máscaras que você, mulher, usa e que eu usei muitas vezes também, para ir trabalhar, para socializar, né? Para sair de casa. Para sair de casa, então, para viver, né? A gente coloca máscara para viver, mas graças a Deus que você possa sair de hoje desse podcast entendendo que o Senhor vai retirar a sua máscara e vai falar para elas como falou para aquela mulher. Tem uma passagem, assim, nós temos a Bíblia em várias versões, e uma das versões fala o seguinte, que Jesus olhou para aquela mulher e disse: "Você está livre da sua doença". E ele não só trouxe a cura, mas ele trouxe a liberdade para essa mulher. A dignidade dela, a dignidade a identidade, dela, a liberdade. tudo de volta, sabe? Existe algo muito poderoso nessa liberdade que está somente em Jesus. Agora, é importante também que a fé, né, Viviane, Sim, caminhe junto com esse processo de cura. Exatamente. As mulheres precisam entender que nós estávamos agora conversando, né? Que nós somos seres tricotômicos. Nós temos a tricotomia do ser. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós precisamos ter uma fé, né, em Jesus, que Ele pode mudar a nossa história, que Ele pode restaurar a nossa dignidade e pode nos trazer a liberdade de volta, assim como Ele trouxe para essa mulher. E você acha que essas mulheres que passaram por essas feridas, você concorda com o que eu vou falar, que essas feridas podem ser testemunhos para muitas mulheres? Exatamente, sim. Hoje, por exemplo, eu carrego esse testemunho, né? Hoje o Senhor me fez uma especialista em feridas e dores emocionais, como psicanalista cuidadora de mulheres. E todo o nosso testemunho, toda a nossa trajetória, na verdade, quando você recebe a cura, você recebe a habilidade de curar outras pessoas. Por quê? Porque você carrega o seu testemunho. Você Sim. é o próprio testemunho. E você hoje tem um grupo de mulheres, né? Sim, nós temos um grupo de mulheres, pela misericórdia de Deus, em 2022, nasceu um grupo que se chama Chamadas para Governar. E dentro desse grupo nós ministramos palavras, nós fazemos encontros semestrais, anuais, nós nos reunimos, né, para fazer devocionais, fazemos lives, fazemos orações. E todas mulheres feridas, né, Viviane? Todas, cada uma com as suas demandas, cada uma com as mulheres casadas, mulheres viúvas, mulheres solteiras, mulheres do Brasil todo, mulheres dos Estados Unidos, mulheres de Portugal, mulheres da África. Nós temos essa comunidade de mulheres chamadas para governar, que o Senhor nos confiou para ensinar essas mulheres a governarem em todas as esferas da vida delas.
Muito bom, muito bom. legal. Ó, o tempo tá chegando, né? Nós já estamos já com 35 minutos de podcast. Então, queria te agradecer, Viviane. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar. O teu testemunho é muito bacana para as mulheres poderem, se Deus fez com ela, faz Sim, comigo também. sim. Se Deus transformou a missionária Sim. Viviane, Sim. também pode me transformar também. Sim. E aí eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem aqui para as mulheres. Se quiser deixar o teu grupo Sim. também, tá? Fica à Tá vontade. bom, eu vou deixar o meu Instagram para você me conhecer lá no Instagram. O meu arroba é @miss, miss de missionária, _Viviane Amorim. Lá tem o nosso WhatsApp, tem o nosso link de WhatsApp do @chamadas para governar oficial. E eu quero agradecer, quero deixar uma mensagem para você, mulher, que se identificou com tudo que nós falamos aqui sobre feridas emocionais, sobre dores emocionais, que você não se sinta sozinha, que você possa se identificar com essa palavra da mulher encurvada e que você possa se submeter ao tratamento do céu, para que você possa efetivamente ter uma mudança de vida e não só se reposicionar fisicamente, mas se reposicionar espiritualmente, mentalmente, se capacitar e restaurar de volta a sua identidade. Porque nós, mulheres, temos uma identidade em Cristo. E Deus nos reserva um propósito mediante a essa identidade. Então, a gente precisa, como nós falamos aqui o tempo todo, de um posicionamento. A gente precisa se posicionar para receber a cura, para receber a restauração, para receber tudo que Deus já preparou para nós, já está tudo preparado. Mas a gente tem que estar curada, tem que estar curada. A gente precisa estar restaurada na identidade, curadas nas feridas emocionais para estarmos habilitadas a viver o chamado e o propósito que Deus nos confiou nessa terra. Sim. E talvez você tenha visto esse episódio desde o início e pensando, mas elas estão falando de uma mulher que ficou encurvada durante 18 anos e de repente isso não tem nada a ver com você? De repente sim, talvez sim. Não fisicamente, como a gente já falou, mas de repente a sua alma está encurvada. De repente você está só olhando para baixo. Você está carregando pesos que não são seus. Você está botando uma mochila nas suas costas com tanta coisa dentro que não é sua. Tire essa mochila. E o mesmo Deus que curou aquela mulher, que deu dignidade àquela mulher, que deu identidade, que deu liberdade, é o mesmo Deus que pode te curar. Porque o Deus conhece a sua face, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o seu nome. Ele está só esperando o teu coração ficar bem quebrantado para Ele chegar até você. Tá bem? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Coração que Cura. Beijo. Até o próximo.